abelha, formiga, besouro, barata, grilo, borboleta, mosca. Você sabe do que eu estou falando. Os insetos permeiam a vida na Terra. O que você sabe sobre eles? Eu sou o Caio. E eu sou o Pedro. Você está escutando O zumbido do mosquito, o canto da cigarra. a pulga atrás da orelha. Você está escutando Bug Bites. o seu podcast sobre insetos. Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao Bug Bites. Toda semana nós vamos trazer aqui conteúdo relacionado a insetos. São curiosidades, notícias, entrevistas, tira-dúvidas e muito mais. Bom, começando aí com a curiosidade da semana, nada melhor do que responder a grande dúvida de você que está escutando a gente. Por que fazer um podcast sobre insetos? Para isso a gente vai comentar um pouquinho sobre os insetos, mas a nossa ideia é sempre trazer uma curiosidade rápida e interessante. Antes da gente começar, Caio, vamos só apresentar quem somos nós, né? O que faz você gostar de insetos, Caio? Bom, Pedro, desde a graduação eu trabalho com insetos, né? Eu fiz a iniciação científica, eu fiz todo o meu TCC relacionado à entomologia, aos insetos, e atualmente eu estou fazendo mestrado com eles também. E eu, como sou engenheiro agrônomo, sou formado em engenharia agronômica, eu sempre trabalhei com os insetos mais relacionados às pragas agrícolas. Conta aí pra gente você agora, Pedro, a sua relação com os insetos. Muito legal, Caio. Então, o meu interesse por insetos é engraçado. Eu não sou daquelas pessoas que contam a história, desde pequenininho eu ficava dissecando insetos no quintal da minha casa. Não era bem assim, mas o meu interesse foi aumentando durante a minha carreira acadêmica, né? Na verdade, eu sempre fui fascinado por comportamento animal e fisiologia. Esse interesse aumentou durante a graduação. E eu sempre também fui curioso observando os insetos do jardim, né, como formigas, e elas, assim, exibem comportamentos muito interessantes e a maneira como elas resolvem os problemas das sociedades, né, onde esses insetos moram, foi o gatilho, assim, para eu seguir essa carreira. Legal. E aproveitando, né, já que a gente está falando de insetos e de como a gente começou a gostar de insetos, Caio, acho que é bom a gente também apresentar para o ouvinte o conceito de entomologia. O que é entomologia, Caio? Sem dúvida, Pedro. Bom, a entomologia é a ciência que ela estuda os insetos. Então, ela estuda tanto os aspectos biológicos, quanto os aspectos ecológicos, quanto o controle de insetos praga, assim como também o impacto desses insetos na saúde de seres humanos, saúde animal e ainda na saúde das plantas, quando os insetos, nesse caso, eles vão causar danos ou vão transmitir doenças às plantas. Muito legal, Caio. Então, voltando aqui para a nossa pergunta da curiosidade, né, da semana, por que fazer um podcast sobre insetos, né? Como você já falou, né, a entomologia estuda todos esses aspectos de insetos, né? É bom também lembrar, né, que os insetos são um dos grupos mais diversos e mais abundantes que existem na face da Terra. Existem, Caio, mais de 1 milhão de espécies de insetos. Caraca. Isso é mais da metade do número de espécies de animais que a gente conhece. E se a gente for falar de abundância, né, que o número de espécies não é igual ao número de abundância, né? Uma espécie de formiga numa colônia tem vários indivíduos. Então, se a gente pensar em abundância, imagina uma floresta tropical, se a gente fosse combinar o peso só de insetos como formigas e cupins, por exemplo, esse peso é maior do que o peso de todos os mamíferos dessa floresta juntos. Caramba! E olha que, cara, a gente está falando só de formiga e cupim. Imagine se fossem todos os insetos, né? E também pensando mais assim nos vieses, né, que a gente tem, né? Porque um negócio é a gente falar de espécies descritas, o outro é falar das espécies existentes, né? Existe um estudo que foi publicado no ano passado, o autor chama-se Nigel Stork, e ele analisou vários métodos e levantamentos, né, de espécies de insetos que se acredita que existe, e ele concluiu que devem existir um número maior do que 5 milhões
de espécies de insetos. Caramba, então o pessoal tem que procurar mais aí. Tem que procurar mais. Isso significa que a gente sabe só 1/5 da diversidade que existe, né? E isso falando de abundância, né? Mas muita gente talvez deve estar pensando, mas e daí? Inseto é tão abundante? Por que os insetos são interessantes, Caio? Bom, Pedro, os insetos, eles são incríveis, eles são fantásticos, né? Porque muita pouca gente sabe disso, mas muito do que a gente sabe hoje em dia sobre o funcionamento da vida, como as coisas funcionam, a gente aprendeu com os próprios insetos. O pessoal aí já deve ter escutado falar sobre a drosófila, que é o nome científico da mosca das frutas. Essa mosca ela é um dos organismos mais bem estudados da história da humanidade, ela é muito importante para a ciência. Muito do que a gente sabe hoje sobre genética, por exemplo, vem de estudos com essa mosca. Você sabia, Pedro, que inclusive nada menos do que 8 prêmios Nobel foram reconhecidos a estudos com drosófila, cara? Caramba! Só para você ter uma ideia dessa importância. Por exemplo, em 2017, o Prêmio Nobel de Medicina foi reconhecido para o Jeffrey Hall, o Michael Rosbash e o Michael Young. O trabalho deles esclarecia os mecanismos moleculares por trás do ritmo circadiano dos animais. O ritmo circadiano, para quem não conhece, é o que a gente chama de relógio biológico. Fala sério se esses insetos são importantes, se eles não são incríveis mesmo. Pois é, e olha que a gente está dizendo alguns poucos exemplos, né? Uhum. Se a gente fosse a fundo aqui, cara, a gente podia ficar, sabe, horas e horas e não ia falar de 1% do que a gente sabe sobre como a ciência avançou por causa dos insetos, né? Fora que também tem muitos aspectos interessantes dos insetos quanto à evolução e o desenvolvimento deles, né? Os insetos foram os primeiros animais a voarem, por exemplo. Muitos insetos sabem se automedicar, então eles ficam doentes, eles se automedicam. Insetos inventaram a agricultura, formigas cortadeiras, domesticaram um fungo muito antes da humanidade começar a domesticar animais para seu consumo, ou outros organismos, né? As formigas já faziam isso. Insetos são partes fundamentais de ecossistemas, partes fundamentais de sistemas urbanos também. Além, é claro, que insetos são fonte de inspiração, né, na arte, na música, no teatro, na literatura e até em áreas que a gente geralmente não pensa, né, que insetos estão presentes, mas em robótica, em algoritmos matemáticos, né, muitas dessas coisas baseadas nos comportamentos, nas dinâmicas de insetos, né. O pessoal consegue enfiar inseto em tudo. Hein? Pois é. E se a gente for pensar aqui nos serviços ecológicos, né, que geralmente é uma coisa que é mais fácil de relacionar, né, com o nosso dia a dia. Os insetos fornecem serviços como dispersão de sementes. Os insetos polinizam, né? E claro que a gente pensa em abelha, né? Quando a gente fala em polinização, mas tem besouro que poliniza, tem até formiga que poliniza. E outro exemplo que muita gente conhece, né, são as vespas do figo, né? Que também polinizam o figo. Os insetos são responsáveis por areação, né, do solo, fertilização do solo, auxiliam na decomposição e na remoção da matéria orgânica. E aí quem está ligado em shows de biologia forense, né, quando tem um cadáver, né, quais são os primeiros insetos que chegam no cadáver. E isso é importante, né, no caso de investigações forenses, né, para determinar há quanto tempo o cadáver está no local, né. Existe uma certa sucessão de insetos que visitam o corpo. Então, os insetos também na floresta auxiliam na remoção, né, de matéria orgânica como corpos, né, mas também matéria orgânica vegetal, né, se você pensar em cupins, por exemplo, né, que removem essas fibras, né, difíceis de digerir, né. Pedro, eu acho que era até no CSI que tinha um entomólogo que ele era importante, ele Exatamente. Era bem conhecido aí no mundo pop, porque ele era justamente entomólogo forense, né? Pois não sei se eu tô falando besteira, porque eu nunca assisti CSI. Não, mas eu já ouvi falar já, né? Sim, e a gente provavelmente vai ter um episódio, né, falar aí da presença dos insetos na mídia, né, na cultura pop, né. Ah, legal. Mas enfim, okay, a lista é muito longa, né, se eu estiver esquecendo de alguma coisa que tô falhando na memória, Caio. Ah, Pedro, a lista é realmente muito longa, acho que dá pra gente fazer horas ficar conversando sobre isso, mas a gente também tem que lembrar que os insetos, eles têm uma diversidade muito grande de comportamentos que são muito incríveis e que a gente consegue entender por que eles estão aí entre nós e antes de nós. Há tantos milhões de anos eles estão aí dominando todas as faces da Terra, né? Então, o que a gente ainda pode citar é que existem diversos comportamentos que são fantásticos desses insetos. Por exemplo, alguns insetos eles têm cuidado parental
Em outras palavras, isso quer dizer que eles cuidam dos seus filhos, eles cuidam da prole. Olha só. Existem colônias que são capazes aí de estar disputando território ou outros recursos com outros insetos, outros animais, como se fossem guerras épicas. A gente pode ver isso aí, Discovery Channel, esse tipo de coisa. Eles sempre estão mostrando uns vídeos muito legais. Existem também vespas que vão detectar suas presas ou seus hospedeiros, né, como se eles fossem pequenos robozinhos com detectores que são super sensíveis no corpo. Existem as cigarras, que são muito famosas porque algumas cigarras elas hibernam em um ciclo, e esses ciclos normalmente são anuais, elas vão sempre emergir depois de um número fixo de anos, e por alguma razão que ninguém conseguiu explicar ainda, são sempre com números primos. E existem ainda as abelhas, que têm como se fossem agentes policiais dentro da colônia, que vão garantir que todo mundo está seguindo as regras, que está tudo funcionando certinho, e por aí vai. Olha só, hein? E o pessoal geralmente acha que colônia, assim, de inseto social, tá todo mundo só seguindo as regras cegamente, né? Então, na verdade, tem os trapaceiros também, né? Bom, voltando na nossa lista aí de coisas que são interessantes em insetos, então a gente já falou aí de aspectos médicos, a gente já falou de aspectos ecológicos, né? Já falou também agora, você adicionou aí vários aspectos comportamentais muito interessantes sobre insetos, né? E a gente não pode esquecer que, pelo fato dos insetos serem tão comuns, né, tão abundantes, não é nenhuma surpresa, né, que também os insetos fazem parte da história da humanidade, né? Insetos alteram aí o resultado de guerras, alteram a distribuição populacional até, e muita dessas consequências, né, vem da importância dos insetos na agricultura e na medicina, né? Então, só alguns exemplos aqui para ilustrar esse ponto. Se a gente pensar, por exemplo, no bicho da seda, né? Um bicho assim que é historicamente importante, associado até à criação da Rota da Seda, né? Que unia os povos ali do Oriente e do Oriente Médio, né? E do Ocidente. E você vê, Pedro, muita gente, eu não sei quem já viu o bicho da seda, mas o pessoal costuma dizer que o bicho da seda ela é uma mariposa que não voa. Mas existem relatos na China antiga, de 3.000 anos atrás, de que essa mariposa voava. Exatamente. Então o ser humano ele domesticou tanto o bicho da seda, que hoje em dia o bicho da seda só existe porque o ser humano domestica ele. Se não fosse pelo ser humano, hoje em dia, se ele tentasse liberar o bicho da seda no meio ambiente, assim, o bicho da seda provavelmente não ia sobreviver porque ele não sabe nem mais voar. Ele é completamente dependente do ser humano. Certamente. E para você ver, esse é um exemplo de domesticação, né, que não é o que a pessoa geralmente se lembra, né? Você fala assim, domesticação, você pensa no cachorro, pensa na vaca, mas o bicho da seda tem aí uma história muito legal que a gente vai deixar aí para um outro episódio, mas várias características do bicho da seda foram selecionadas justamente para você ter mais seda e ficar mais fácil de criar a lagartinha, né? A lagartinha que faz a seda. Isso aí. E se a gente for pensar, Caio, nos insetos que transmitem doença, hein? Você vai ver que tem muitos conflitos aí de guerras e de colonização de vários países que foram meio que moldados, vamos dizer assim, pensando nas doenças que os insetos transmitem, né? Sem dúvida, eu acho que até hoje em dia, né, a gente conhece aí o mosquito da dengue, o mosquito da malária, são problemas atuais aí, né? Exatamente. E tem na guerra tinha febre tifoide, enfim, a gente vai abordar esse assunto em outro momento, mas aqui ilustrando então que insetos são importantes também na história da humanidade. E quando a gente pensa também em insetos, pouca gente lembra que insetos também são parte da nossa alimentação. É que pra gente aqui, né, no nosso cotidiano, né, não é uma coisa tão comum. Mas no Brasil mesmo, se você for um pouquinho mais para o norte, para algumas regiões diferentes, você vai ver insetos utilizados como alimento. Na verdade, o Brasil é um dos países que mais consome inseto como alimento. O México está, assim, quase no topo da lista. E isso tem histórias muito interessantes, né? São ciclos, assim, né? O porquê que você começou a comer insetos, né? E hoje em dia, de porquê que a gente deve pensar mais em insetos como comida. Aí vai muito assunto aí para outras oportunidades, né? Sem dúvida, Pedro. Eu acho que isso aí, às vezes, ainda a gente acha que é um tabu na nossa sociedade, mas para muitas sociedades isso não é tabu, isso é parte do dia a dia, isso é normal, né? Isso é comum. Exatamente. Até, recentemente eu comi uns chips, né? Um salgadinho feito de farinha de grilo. Tem gosto
normal, você não vê o grilo, né? Uhum. Então, tem muita gente que tem um certo preconceito aí contra comida com inseto, né, que pensa que é nojento e tal, mas como a gente vai mostrar futuramente aí em algum episódio que a gente está pensando em produzir, os insetos, na verdade, existe até uma certa tolerância de insetos que podem estar presentes na sua comida. Uhum. Então, na verdade, você já come inseto e nem sabe. Isso vai deixar muita gente Preocupado, né? preocupado, mas não precisa ficar preocupado. A gente vai mostrar que não precisa ficar preocupado, na realidade isso é bem normal. E é saudável, né? E é saudável. Existem muitos projetos aí que o pessoal tá tentando colocar insetos na alimentação, como suplementação de proteína, suplementação de carboidratos, esse tipo de coisa, para alimentação de população mais pobre, população nutricionalmente deficiente, esse tipo de coisa, né? Sim, e também num certo aspecto ecológico, mas não vamos entregar muito aqui do assunto, porque a gente também ainda tem aqui mais coisas para dizer. Uhum. A cochonilha, né? Pouca gente tem familiaridade, né, com esse tipo de inseto. A cochonilha, ela foi muito importante também na história. Ela é a fonte do corante vermelho conhecido como carmim, né? E é um corante que você usa em roupa, que você usa em comida. Em sociedades astecas e maias, o cochonilha era tão importante que era usado como moeda. Uhum. Era a moeda de troca, né? Moeda de troca, exatamente. Inclusive, muita gente não sabe, mas quem tá comendo aí traquinas de morango, passatempo de morango, aquele corante vermelho que você tá comendo que tá lá no recheio, aquilo é carmim e aquilo é cochonilha. Ixi, cara, não fala que agora os veganos vão ficar preocupados. Bom, Pedro, você sabe que eu tava buscando aí, quando a gente tava pensando em escrever esse episódio, eu busquei lá no Google inseto, né? Certo. Digitei lá e tal, aí apareceu assim, substantivo masculino, espécie dos insetos. Ou também, como no sentido figurado, uma pessoa insignificante, desprezível, um pobre diabo. Aí eles deram como exemplo, né? Ele não passa de um inseto. Parece o Vegeta falando exatamente. no Dragon Ball Z, né? Ele fala seu inseto desprezível. Mas, pô, eu acho que isso daí é uma sacanagem, né? O homem tornar um bicho tão legal que nem os insetos com uma figuração desprezível. Sim. Acho que a gente vai discutir tanta coisa que eu acho que no final o inseto não devia ser uma coisa desprezível, mas sim um elogio, né? Pô, os insetos são tão inteligentes, são tão desenvolvidos, né? Sim. Não, tem muitas características dos insetos que fazem eles não só fascinantes e incríveis, mas a gente tem muito, né, que aprender com as soluções que os insetos inventaram para os desafios que eles foram enfrentando, né? Bom, pessoal, esse aqui é o nosso episódio piloto. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos próximos episódios a gente vai incluir aí curiosidades, notícias. Vamos responder algumas perguntas de você ouvinte ou do Yahoo Respostas. E a gente vai procurar também algumas pessoas para a gente entrevistar, trazer umas ideias novas, uma visão diferente também do Pedro. Legal, cara. E hoje, acho que dá um tempinho aí para umas notícias, não dá não, cara? Ah, eu acho que dá, viu, Pedro? Eu tava lendo aqui na internet, inclusive, né? Que esse mês de abril, até o fim de maio, vai estar acontecendo uma exposição de insetos gigantes lá em Mogi das Cruzes. Nossa. Então, quem for Que legal. na região, parece um evento muito legal. Pelo que a gente viu, né, vão ter insetos animatrônicos que se movimentam, tem informações sobre várias curiosidades a respeito dos insetos. Uhum. E vai ter também uma oficina de insetos para as crianças. Eu tô pensando até em ir lá, viu, cara? Ah, legal. Quem tiver interesse é só conferir o link que a gente vai deixar no post. Massa. E outra notícia, cara, já que a gente está aqui nessa nossa sessão de notícias, eu também estava lendo recentemente, no final de março, uma notícia do site da ibc.com.br dizendo que a Oxitec, né, que é uma empresa de biotecnologia, foi autorizada pela Justiça Brasileira a vender os chamados Aedes do bem. E esses, para o ouvinte que não conhece, são mosquitos da dengue que foram geneticamente modificados para justamente controlar a transmissão da dengue, né? E essa decisão da Justiça não é final, né? Ainda cabe recurso, então a gente não sabe se vai ser liberado mesmo ou não no final das contas. Sempre que a gente fala, né, Caio, de organismos geneticamente modificados, existe uma certa controvérsia, muitas vezes fundamentado, muitas vezes não é fundamentado, mas por um medo do desconhecido, né? Mas isso daria outro episódio, né, Caio? Vou colocar aí na lista de próximos episódios. De promessas, né? Sim. Bom, você que está aí escutando a gente, conta pra gente o que você achou do nosso episódio. Com certeza a gente deve ter falado alguma coisa errada, porque
Mas se você encontrou algum errinho ou alguma sugestão, o que a pessoa pode fazer, Caio? Bom, o pessoal pode procurar a gente direto aí no na nossa página do Facebook. É só procurar lá no Facebook Bug Bites ou entrar no facebook.com/bugbites. Bug Bites é BUGBITES. Tudo minúsculo? Tanto faz. Se você Tanto colocar faz. minúsculo ou maiúsculo, tanto faz. Mas é o bug seria com B maiúsculo e o bytes também com B maiúsculo. Tá legal. É só o pessoal enviar lá pra gente uma mensagem com a dúvida, uma correção, um feedback. Pode marcar aí os amigos, compartilhar o podcast. A gente vai sempre deixar todas essas coisas que a gente está falando, a gente vai deixar sempre os links pro pessoal tá dando uma olhada, quem quiser ver mais profundamente. E é isso aí. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.